No dia seguinte, ninguém morreu. O que aconteceria se a morte entrasse em greve? Vamos ver o que Saramago está dizendo sobre isso com As Intermitências da Morte, aqui no Quixotada, o seu programa de literatura, com a apresentação de Amâncio Siqueira. É muito comum ver as pessoas dizendo que Saramago é muito difícil de ler, devido ao seu estilo, com pouca pontuação, com os diálogos emendados, sem parágrafos. E eu indicaria para começar a ler esse mestre da literatura, o único vencedor do Nobel em língua portuguesa, com As Intermitências da Morte. É um livro que é o puro Saramago e ao mesmo tempo é um dos mais diferentes escritos por esse autor português. É um livro mais curto, né? São 207 páginas. E aqui ele leva a imaginação ao ápice. Ele estava já no fim de carreira, digamos assim, já consagrado internacionalmente, muito premiado. E aqui ele deixa a imaginação muito solta mesmo. Ele imagina o que aconteceria num país de 10 milhões de habitantes em que as pessoas parassem de morrer. Então, a partir da 12ª badalada do dia 31 de dezembro, ninguém mais morre. E ele vai imaginar as consequências disso nesse livro. Neste livro os personagens não têm nome, como é comum em alguns livros dele. Eles são identificados por uma profissão ou por alguma função social. E começa com justamente as pessoas parando de morrer e o caos que isso significa, né? Porque se as pessoas param de morrer, entraria em colapso o sistema de saúde, o sistema de seguros, a própria previdência social. E a princípio nós pensamos que o personagem principal, ou pelo menos um dos personagens principais, seria o primeiro-ministro desse país imaginário. Sempre que o Saramago imagina um país para colocar as suas divagações, ele lembra Portugal, logicamente, por exemplo, a Igreja Católica é muito influente nesse país, embora esse aqui não tenha litoral e, portanto, não tenha marinha. Então, nisso ele diverge do país original. Logicamente, os habitantes desse país começaram imaginando que estavam num paraíso, assim como os habitantes dos outros países que não tiveram essa mesma sorte, digamos assim, de serem abandonados pela morte. Mas logo eles descobrem que na verdade acabaram entrando no inferno, porque precisam cuidar de moribundos que de outra sorte estariam já enterrados em paz no seu último descanso. E acontecem muitas coisas interessantes. Por exemplo, surge uma máfia depois que uma família decide atravessar o patriarca, já bem idoso, e um bebezinho que deveria estar morto, mas está num coma porque a morte não veio levá-lo. E essa família leva o patriarca e o bebê para atravessar a fronteira, e quando atravessam, essas duas pessoas se findam. E essa ideia passa a ser utilizada por várias pessoas no país todo. Então o governo coloca vigias nas fronteiras para impedir esses assassinatos, digamos assim. E surge uma máfia para garantir que essa passagem pelas fronteiras seja feita com sucesso, inclusive ferindo de morte, embora uma morte suspensa, alguns vigilantes. Essa máfia é com PH, mas eles se definem, assim como qualquer outra máfia, com F, como cidadãos de bem preocupados com o desempenho regular da sociedade. E nisso o livro se assemelha muito com o ensaio sobre a lucidez, porque ele começa com várias generalidades, com acontecimentos, digamos, coletivos ou sociais, poucos acontecimentos individuais. Mesmo quando vem um acontecimento individual, ele é mais como
anedota para falar sobre tudo. Até que em determinado momento, o chefe da televisão estatal recebe em seu escritório uma carta em um envelope violeta, em que alguém assinado como morte, com M minúsculo, afirma que parou de matar as pessoas para mostrar o quanto ela era necessária. E afirma que daí em diante as pessoas terão um aviso prévio de 8 dias. Então as pessoas começam a ficar totalmente alucinadas com o temor de receber esse envelope violeta, endereçados a elas pela morte, avisando-lhes que terão apenas uma semana de vida para resolver seus problemas aqui na Terra. As pessoas que recebem esse envelope não usam os 8 dias que teriam para resolver seus problemas, muito pelo contrário. Algumas enlouquecem completamente e começam a praticar orgias. Outras simplesmente se negam a fazer as pazes com os seus parentes ou fazer seu testamento. E alguns inclusive recorrem ao suicídio como uma tentativa de ludibriar a morte, embora não consigam, a não ser que tentem no último dia do prazo, porque aí a morte não tem muito o que fazer a respeito. Então, nessa narrativa que traz muitas reflexões interessantes, pinceladas pela ironia fina do Saramago, com muito bom humor, nós percebemos finalmente que o grande personagem desse livro, ao contrário dos outros dele, que sempre são seres humanos, é a própria morte. E o narrador onisciente do Saramago, que consegue inclusive nos mostrar o quarto onde a morte habita, assim como os diálogos que ela tem com sua gadanha, que nem sempre lhe responde, vai nos mostrar o quanto a morte vai ficando cada vez mais humana quando um dos envelopes que ela envia para avisar uma pessoa da sua morte iminente retorna para ela durante 3 vezes. Esse envelope seria destinado a um violoncelista que teria que morrer aos 49 anos de idade. Só que, por esse atraso na entrega, como a carta volta 3 vezes, ele acaba completando os 50 anos. E ela então se vê muito confusa e tentando uma forma de corrigir o seu erro. E descobrimos nesse livro que não existe apenas uma morte, com M maiúsculo, mas existem várias pequenas mortes que seriam suas funcionárias. Uma morte para os seres humanos de cada país, assim como outra para cada espécie de animal. E essa morte é muito engraçada, é bem diferente das outras mortes, digamos assim, porque ela, além de ter emoções humanas, é um pouco atrapalhada. E é claro que eu não vou dizer o que se passa depois que as cartas voltam, quais as soluções que ela encontra para finalmente dar cabo desse violoncelista. É muito interessante, a leitura é muito boa, muito fluida, muito gostosa. Eu vou ler uns trechos aqui para vocês perceberem a ironia do Saramago. Muito mais que um hecatombe, durante 7 meses, que tantos foram os que a trégua unilateral da morte havia durado, tinham-se ido acumulando em uma nunca vista lista de espera mais de 60 mil moribundos, exatamente 62.580, postos de uma vez em paz por obra de um instante único, de um átimo de tempo carregado de uma potência mortífera que só encontraria comparação em certas repreensíveis ações humanas. A propósito, não resistiremos a recordar que a morte por si mesma, sozinha, sem qualquer ajuda externa, sempre matou muito menos que o homem. A morte conhece tudo a nosso respeito, e talvez por isso seja triste. Se é certo que nunca sorri, é só porque lhe faltam os lábios. E esta lição anatômica nos diz que, ao contrário do que os vivos julgam, o sorriso não é uma questão de dentes. Há quem diga, com humor menos macabro que de mau gosto, que ela leva afivelado uma espécie de sorriso permanente. Mas isso não é verdade. O que ela traz à vista é um esgar de sofrimento, porque a recordação do tempo em que tinha boca, e a boca língua, e a língua saliva, a persegue continuamente. O Saramago está o tempo todo tirando onda com a condição do ser humano, de ser mortal, e portanto ter um destino que seria inescapável, mas ele também está tirando onda da própria morte. Ele ironiza muito aqui, inclusive a chama de coitada, né?
Coitada da morte, dá-nos vontade de lhe pôr uma mão no seu ombro duro, dizer-lhe ao ouvido, ou melhor, ao sítio onde o tinha, por baixo do parietal, algumas palavras de simpatia. Não se rale, senhora morte. São coisas que estão sempre ao suceder. Nós aqui, os seres humanos, por exemplo, temos grande experiência em desânimos, malogros e frustrações. E olha que nem por isso baixamos os braços. Lembre-se dos tempos antigos, quando a senhora nos arrebatava sem dó nem piedade na flor da juventude. Penso neste tempo de agora em que, com idêntica dureza de coração, continua a fazer o mesmo a gente mais carecido de tudo quanto é necessário à vida. É uma leitura deliciosa, muito boa mesmo. Já é a terceira vez que eu leio e sempre acho coisas mais interessantes para pensar a respeito. Me delicio cada vez mais com essa leitura. Eu espero que vocês comecem a ler o Saramago, se não por esse livro, por outras obras dele que também são muito boas, as quais eu pretendo resenhar também aqui no canal. Se vocês gostaram do conteúdo do vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal para a gente não se perder mais de vista. E a gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura.